Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Vamos continuar com o nosso estudo no nosso curso de ASP.NET e na aula de hoje, uma aula bem interessante principalmente para aqueles que já desenvolvem HTML ou uma outra linguagem de programação web. Bem, nós vamos fazer um exemplo muito parecido com o que fizemos nas 3 aulas passadas, porém é um exemplo de um componente bastante interessante. É um componente que reúne grupos de outros componentes, né? Nós temos, no caso, vamos abrir o nosso projeto que nós temos utilizado nas últimas aulas, né? Então, beleza. Bem, nós temos alguns tipos de componentes especiais que são componentes que reúnem agrupamentos de outros componentes. Exemplos clássicos que nós vamos utilizar nessa aula, que são muito utilizados dentro do .NET, é justamente o checkbox list e o radio button list, que são listas de componentes. Para quem está acostumado a programar em HTML há mais tempo, ou linguagem de programação web passadas, você tinha que então colocar na tela cada um desses componentes e considerar o valor para cada um deles. O que nós vamos fazer na aula de hoje é utilizar os conceitos vistos nas últimas aulas e adaptar a esses componentes, verificar como a gente pode automatizar o uso desses componentes. Tá legal? Então, primeiramente, vamos criar um novo documento. Vamos chamá-lo de Group List. A insistência justamente nesse tipo nessa forma de popular os componentes é justamente para criar no desenvolvedor uma libertação do HTML antigo, para aquele que já tem experiência, né, de alguma forma de popular o seu HTML de uma maneira estática, né? Então essa é uma das justificativas da gente utilizar esse tipo de componente. Bom, o primeiro que nós vamos ver então é o checkbox list. Se você está acostumado a programar em linguagens clássicas, você então fazia populava a tela com vários desses checkboxes. Você pode fazer isso ainda dentro do .NET, populando a tela um a um com os componentes na tela. Ou eu posso ter um data source que vai justamente popular esse componente, dando valor a essas opções e também dando o layout, a formatação do layout com que esses componentes vão se mostrar na tela, tá ok? Vamos utilizar então um exemplo da última aula, que foi aquele XML que nós criamos para as cores, né? Ok? Vamos usar esse XML para essa aula de hoje também. Bem, como é que funciona? Esse checkbox list, que eu vou chamá-lo então checkbox list de cores, ele deve ser populado por aquelas opções que estão dentro do nosso XML, né? Se você lembrar, você tinha então uma série de cores que iam de 1 a 7, que representavam então valores distintos para essas cores, né, no caso. Então a gente quer popular 7 checkboxes na tela, dando o valor para cada uma dessas checkboxes de acordo com o nosso arquivo. Então vai ser muito parecido com o que a gente viu na aula passada, né? Então vamos lá. Você tem como escolher dentro de um checkbox list, então, o número de colunas para se colocar itens um ao lado do outro. Você pode escolher se essa repetição vai ser vertical ou na horizontal, se esse layout vai ser do tipo tabela ou vai ser do tipo fluido, ou seja, um após o outro, ou se vai responder a uma tabela. Então essas configurações mais simples, deixo na mão do aluno e dando uma estudada, né, para ver como é que funciona. A gente não perde tempo com isso, né? Bom, importante, a forma com que eu vou popular esse componente de agrupamento esse agrupamento de componentes é idêntica ao que a gente utilizou para os outros componentes anteriormente. Então eu vou pegar o código das últimas aulas e vou copiar para cá. Vou usar aqui o ddl source.aspx, que foi o nosso código da última aula, né? Vou copiar esse código. Você pode copiar por inteiro, né? Vamos lá. Group list. Eu vou no page load, então adicionar esse código. Relembrando, eu crio um dataset. Um dataset, na realidade, ele é um tradutor de dados. Ele consegue ler vários tipos de dados, por exemplo, um banco de dados
um arquivo XML, até um arquivo texto, por exemplo, eu consigo importar para dentro de um dataset. Ele consegue colocar uma formatação, como se fosse em forma de tabela dentro desse dataset, né? Um dataset, na realidade, é um conjunto de tabelas, é um repositório de tabelas, tá ok? Essas tabelas elas podem vir de diversos formatos que o data source, então, o dataset, ele universaliza essa formatação desses dados, tá certo? Nesse caso aqui eu estou usando um método especial para ler XML, então ele lê o XML específico da minha aplicação cores.xml. Depois, aí sim que eu vou colocar a referência desse meu componente. A referência desse meu componente que eu criei, que é o o checkbox group, ok? Que eu chamei de CBL cores. Checkbox list, aliás. Vamos lá então. CBL. Eu vou dizer que o data source desse meu agrupamento de componentes vai ser o dataset e a tabela de índice 0, ou seja, a primeira tabela. No caso, como eu mandei ele ler um XML aqui, e esse dataset foi recém-criado anteriormente, ele vai automaticamente colocar no índice 0 essa tabela por default, ok? Depois, eu vou então dar um databind nesse meu componente para ele, então, apontar esses dados e realmente fazer a conexão desses dados de um componente para o outro, do dataset para o meu componente final. Perfeito? No meu componente, no meu agrupamento, eu preciso então colocar quais são os campos que vão representar esses valores dentro do meu data source, né? Esses valores que vão do meu data source para o meu componente. No caso, se você olhar no seu XML, você tem então a identificação desse componente e o nome da cor específica. Então, eu tenho o ID como value e o nome como text, né? Então, eu represento aqui e defino nas propriedades do meu componente. Data text vai ser nome e o data value field vai ser ID. Perfeito. Dessa forma, o meu componente já deve reagir de forma diferenciada. Vou setar minha página como inicial e vamos rodar, debugar a aplicação para verificar o resultado obtido. Vamos ver o que houve aqui. Eu acho que eu errei o nome, né? CBL cores. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Então tá aí, ó. Observa bem. Tem um agrupamento desses componentes, estão sendo exibidos todos na vertical. E se você for verificar o source, né, o HTML desse componente gerado, então você vai verificar então que eu tenho todos aqueles inputs que normalmente o programador antigo de HTML, de ASP, de PHP, enfim, JSP, colocava manualmente esses componentes na tela. Eu tenho como setar um data source, ou seja, uma fonte de dados que já automatiza essas informações na tela. Então você vê que você tem essa facilidade enorme. Ou seja, se você tem uma empresa que está vendo que o usuário quer selecionar opções para um produto, alguma coisa, você pode então ter essas informações na sua página de maneira automatizada. Não fica mais dependendo de trocar componente na tela, se preocupar muito com o design, que até o design, o próprio ASP.NET ele se responsabiliza em tratar. Por exemplo, se eu trocar a repetição por horizontal, e vou dizer que ele vai ter 3 repetições na horizontal, então ele vai tratar esse agrupamento desse componente de 3 em 3. Olha, eu tenho 3 numa linha, 3 em outra, e a restante em outra linha, né? A opção restante em outra linha. Então é bastante interessante de se trabalhar com esse componente, principalmente você que tem um comércio virtual, trabalha com aplicações web para venda virtual, isso se torna bastante útil. Para encerrar, então, se eu for utilizar o Radio Button List, vai funcionar da mesma forma. Eu só vou repetir o código para reforçar. Deixa eu colocar esse aqui bem para cima e esse aqui bem para baixo. Ok? Deixa eu vir para cá. Vou chamar de Radio Button List cores. Tá. Funciona da mesma forma mesmo. Opa.
Funciona da mesma forma. Eu também posso utilizar o mesmo dataset para esse exemplo. Não preciso fazer um outro dataset. Só vou copiar esse código aqui e vou popular o meu outro componente, então, que vai ser esse meu Radio Button List. Ok? Então, eu vou popular a minha checkbox list e o meu Radio Button List. Veja bem que eu também tenho que vir devo vir ao meu componente e afirmar para ele qual é o Data Text Field, que nesse caso é o nome, e qual é o Data Value Field, que é o ID, né, desse meu Data Source. Ok? Rodando a aplicação. Você vai verificar então que eu tenho também o mesmo exemplo setado para Radio Buttons. Imagine que você tem uma aplicação web que está vendendo, por exemplo, lanches online, uma pizzaria, enfim. Você pode lá selecionar a pizza que você tem disponível no dia e os componentes dessa pizza, por exemplo, ketchup, maionese, tomate, enfim, aquilo que o cliente achar necessário, né? E aí, se num dia você não tem uma pizza específica, ou se você vai alterar o seu data source e de repente você pode ter uma aplicação distribuída na sua empresa, uma outra aplicação que pode ler também dessa mesma fonte de dados e não precisa você alterar as duas aplicações para fazer a validação desse valor. Tá ok? Então, dessa forma, a gente começa a pensar de uma maneira mais empírica na nossa aplicação, né, e dar valor para ela de uma outra forma. Assim, você consegue controlar utilizando fontes de dados. E o XML é uma ótima opção, porque o XML é legível para diversas linguagens que conseguem, então, entender esse tipo de fonte de dados. Tá bom? Bem, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado dessa aplicação, dessas aplicações das últimas aulas, né? Por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até logo.